Depois de uma longa espera, o Verbo se fez carne. Deus, nosso Salvador, veio habitar entre nós. Nessa noite, os anjos cantam glória, o céu está em festa, a natureza se alegra. Enfim, é um grande dia, é um dia de festa, um dia de uma grande festa. No entanto, imaginemos como foi esse grande dia para a Sagrada Família. Na cidade de Belém havia uma multidão incontável de pessoas. Muitos estavam lá, assim como São José, a Virgem Maria, para registrar seu filho. Imaginem essa multidão diante do escritório dos funcionários que registravam o censo a mando do imperador romano. No meio daquela multidão, ninguém podia distinguir Nossa Senhora, que carregava nos braços o menino Jesus e que acabava de nascer, e ninguém podia saber quem era São José. Eles eram como os outros, e também o menino Jesus era como os outros. Lá, depois de um longo tempo de espera, Nossa Senhora e São José são atendidos. Então o funcionário pergunta o nome. José responde. E de onde você é? Sou de Belém. Sua esposa está aqui? Sim, está aqui, e o nome dela é Maria. E o nome do menino? Jesus, responde José. Depois da conversa, o funcionário registra o menino Jesus. E agora, oficialmente, nesse momento, Deus, nosso Senhor, foi registrado entre os habitantes da terra. Foi assim que foi feito. Simples assim. E é nessa simplicidade que está o grande mistério do Natal. Pensemos um pouco nisso, nessa simplicidade. Deus, desde toda a eternidade, que sabia e queria se encarnar para salvar os homens, pensou em uma maneira de se apresentar aos homens. Deus pensou, falando de uma maneira humana, claro, como me apresentarei aos homens pela primeira vez para que me conheçam? Isso, claro, é muito importante, porque muitas vezes a primeira impressão é a que fica. O primeiro contato determina muita coisa, e Deus sabe bem disso. Por isso, Ele quis que o primeiro contato nos marcasse tanto. Logo, Deus pensou, preciso encontrar uma maneira de me apresentar que revele o que sou profundamente, uma maneira que atraia os homens. E foi assim que a Santíssima Trindade se decidiu que o mistério da natividade de Nosso Senhor aconteceria em um estábulo pobre, deitado em uma manjedoura. Foi assim que a Santíssima Trindade decidiu que Nosso Senhor seria registrado como as outras crianças. Foi assim que Deus quis nos impressionar. Agora, imaginemos se a Santíssima Trindade nos peça também um conselho. Claro, levando em consideração que a primeira impressão é a que fica. Será que teríamos escolhido um presépio? Não teríamos, talvez, imaginado algo mais grandioso? Relâmpagos, terremotos, trovões, luzes, anjos se prostrando, algo mais triunfal. É o Filho de Deus que desceu na terra. Pois é, Deus não quis aparecer assim, Deus não quis nos impressionar dessa maneira. Ele quis aparecer como um homem, como o mais simples dos homens, um bebê recém-nascido, pequeno, nu, recebido nas mãos puras e virginais de uma jovem de mais ou menos 15 anos. Deus quis ser colocado em uma manjedoura que normalmente era usada para os animais, em um estábulo longe de toda pompa e triunfo. E Deus considera tudo melhor do que nós. E Ele sabia que ao se manifestar dessa forma, na pobreza mais extrema, na simplicidade absoluta, Ele atrairia os corações, não só dos cristãos, mas de todos os homens da terra. E foi para ganhar os corações, todos os corações, que Nosso Senhor se fez pequeno e pobre. Até porque quem seria tão mau para não se comover com uma cena como o presépio? O espetáculo da manjedoura é comovente e se dirige a todo o universo. Deus quis atrair os corações nascendo em um estábulo. O presépio, dizem que foi São Francisco de Assis o primeiro a fazer um presépio no século XIII.
E São Francisco de Assis, naquela época, fazia um presépio vivo. Então, quando ele começou a montar um presépio, havia no seu presépio um burrinho de verdade, um boi, uma pessoa e uma criança. E isso, claro, comovia as pessoas, porque isso é uma cena comovente. E São Francisco de Assis queria, assim, imitando o presépio, atrair os corações ao menino Jesus. No entanto, não foi São Francisco de Assis que inventou o presépio. Nos primeiros tempos da Igreja, ao olhar os monumentos da antiga cristandade, nós já vemos representações de Nosso Senhor deitado em uma manjedoura, cercado por Nossa Senhora, por São José, com um boi e um burro. O presépio sempre fez parte da vida cristã, porque ele sempre atraiu os corações. E também por isso que a Igreja sempre expôs esses presépios, porque ela quis participar e fazer participar dessa escolha feita por Deus, de se manifestar aos homens na pobreza mais total, na simplicidade mais absoluta. E, de fato, o presépio é uma profunda catequese, porque ele mostra a realidade e o grande amor de Deus por nós. O presépio mostra que Nosso Senhor foi completamente dependente das mãos dos homens, visto em uma relação aos animais. Ele quis depender dos homens. Um recém-nascido, e Nosso Senhor foi um recém-nascido, não pode fazer nada ao nascer. Ele precisa de todos. E Deus quis se apresentar assim. Deus quis precisar dos homens, especialmente da Virgem Maria, mas Ele quis precisar dos cuidados, do carinho, dos afetos. Deus quis ser acolhido pelos homens. Ele veio para os seus, e a manjedoura nos mostra isso. São Leão, em um dos seus sermões na noite de Natal, diz o seguinte: cristãos, reconheçam sua dignidade. Deus quis se fazer pequeno diante de nós para nos levar consigo, para nos preparar para o céu. E é por isso e para isso que devemos, nesse dia e durante esse tempo de Natal, ir silenciosamente ao presépio para olhar e contemplar. Contemplar como Deus quis se apresentar aos homens. Lembram que eu falei que a primeira impressão é a que fica? De fato, a primeira impressão é a que fica. Por exemplo, às vezes, e é até bonito de ver quando isso acontece, alguns casais que celebram alguns anos de casamento gostam de se lembrar da primeira vez que se encontraram. E o marido diz para a esposa: eu me lembro que você estava vestida dessa maneira. E a esposa responde: eu me lembro que você estava assim, eu lembro que você era assim. Eles se lembram da primeira impressão. E isso, de certa forma, aquece e aumenta o amor. Os faz lembrar daquela primeira impressão e daquele frio na barriga. Ora, com Deus também é assim. Olhemos para o presépio e façamos uma pergunta: qual é a impressão que o presépio nos deixa? A impressão que o presépio nos deixa é a seguinte: a impressão de um Deus todo-poderoso, porém pobre, pequeno, sem roupa e com frio, mas ao mesmo tempo muito bonito, resplandecente, glorioso e, sobretudo, com muito amor. O presépio é a imagem do amor. E por mais que pareça estranho, se tem alguém que sabe bem disso, é o demônio. O demônio odeia o Natal. Ele odeia o mistério da simplicidade e pobreza de Deus. Por isso, ele faz de tudo para destruir o Natal, especialmente a representação do Natal, que é o presépio, justamente para que os homens não vejam e não amem o amor. Assim, não é nem de se espantar ver como são as festas de Natal hoje em dia. Festas que, infelizmente, o mundo distorceu e transformou. É triste de ver que o Natal, para muitos, é a festa da abundância e do materialismo. Claro, nós sabemos que é legítimo se alegrar no Natal e que devemos festejar. No entanto, o que vemos não é uma alegria verdadeira e serena, mas um excesso e, às vezes, muitas vezes, até uma perversão. A festa do Natal, hoje em dia, é comemorada de maneira totalmente dissonante com o espírito do Natal, de maneira totalmente contrária àquela simplicidade e tranquilidade do presépio. E o demônio trabalha bastante para destruir o espírito de Natal
especialmente a representação desse espírito de Natal, que é o presépio. E é também por isso, já que o demônio luta tanto para destruir o presépio, que devemos retornar a esse bom espírito do presépio. É por isso que devemos procurar cuidar e, claro, também aproveitar do presépio. Para isso, nós devemos, em primeiro lugar, fazer presépios. Isso especialmente em casa, mesmo que se viva sozinho. E não tem problema se o Natal já chegou. Se não temos um presépio, procuremos ter. Vale a pena ter um presépio, porque todos nós precisamos de um presépio. E não só em casa. Se temos lojas, estabelecimentos, se é possível, devemos também ter um presépio no escritório. Coloquemos um presépio onde for possível. Assim nós lembraremos daquela primeira impressão que Deus quis nos dar, daquele primeiro amor. Um presépio, seja em casa ou na rua, pode servir para as pessoas, para que as pessoas também conheçam esse verdadeiro amor. E é bem comum nessa época de Natal ver que praticamente pessoas que nunca vão à igreja, nessa época justamente no Natal, entram na igreja para ver o presépio. E quem sabe, não é olhando para o presépio, para o nosso presépio, que essas almas não vão se converter. Então vale a pena ter um presépio. Todos nós precisamos de um presépio. Quão bem não faz um presépio, porque o presépio é a representação do amor. E eu digo mais, não basta só ter um presépio. O presépio deve ser bonito e digno. Diga-se de passagem, é uma lástima ver essas representações modernas do presépio, que em vez de mostrar o mistério do Natal, traz uma certa repulsa e desprezo por tão grande mistério. Claro também, além de termos um presépio, nós devemos ir ao presépio, ir contemplar esse primeiro amor, contemplar o Verbo que se fez carne, ver o amor de Deus por nós. Contemplar o presépio trará a verdadeira alegria do Natal, trará a simplicidade do Natal e bem-aventurado aquele que tem o amor pela simplicidade de Natal. Até porque a coisa mais admirável, maravilhosa e sobrenatural no presépio é essa simplicidade e esse amor que o presépio mostra. Então peçamos a Nossa Senhora, especialmente nesta festa de Natal, que ela nos ajude a compreender esse mistério, que ela nos faça amar essa apresentação de Deus aos homens e também que ela nos dê o zelo para fazer conhecer e amar esse mistério do presépio, essa representação do amor de Deus. Então vamos ao presépio, vamos com um bom espírito, vamos e restemos aí, aos pés do amor, para que assim a gente possa aprender a amar e a ser amado. Que o menino Jesus, a Virgem Maria e São José nos ensinem o verdadeiro e profundo sentido do Natal representado no presépio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.